Então, cara, eu sou a Viviane, tenho 49 anos hoje, sou biomédica e quem tá aqui comigo é o Davi. Bom, para mim, a virada de chave foi aos 43 anos. Até então, eu e o Luiz, a gente nunca tinha conversado sobre ter filhos. Não que fosse um assunto proibido, mas não era da vontade dos dois. Mas aos 43, e ele estava com 47, mais ou menos, foi a virada de chave. Qual foi o ano? Foi em 2019. 2019. E a duração das tentativas? Foram 3 anos. Até porque a gente pegou pandemia no meio disso tudo, né? A gente dava para fazer as estimulações, né? Mas a gente não podia fazer transferência. Então atrasou um pouquinho, né? Então a gente estimulava, fazia coleta, mas não podia fazer transferência. Então isso acabou prolongando um pouquinho e foram 3 anos. Então, os meus óvulos, eles não eram viáveis. A gente não conseguia gerar um embrião. Então o doutor, na época, sugeriu a ovodoação. Nós começamos por aqui, pelo Brasil, mas acabou que fomos até a Espanha, então, para trazer o Davi de lá. Foram quantas tentativas no total? 9. Ao todo foram 9 tentativas, com uma perda, né? Eu tive uma perda gestacional e também na verdade foram 2 perdas, né? Eu tive uma perda gestacional e tive a perda da minha mãe no meio do caminho. Difícil. É difícil explicar o tamanho do vazio que se sente num momento desse, porque a gente já estava completamente fragilizada, né? Na busca de um filho. E eu tinha só minha mãe, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, só morávamos eu e ela, eu tinha só ela. Claro, só ela de família minha, né? Tinha o meu marido, tinha o Luiz, que me dava todo o apoio, mas o colo de mãe, eu tinha o dela. E aí eu perdi no meio desse caminho todo. E eu realmente me perdi muito, assim. Eu nunca desisti, nunca pensei em desistir, mas eu fiquei sem saber o que fazer. O vazio era absurdo, absurdo. Absurdo. É como se eu não tivesse mais nada no mundo. Não, e assim, eu perdi primeiro a minha mãe para depois ter a perda gestacional, né? Então, todo aquele apoio, porque assim, teve muito preconceito. E ela era a única pessoa que não tinha esse preconceito. Porque tu sabe o que eu tô falando, aquela coisa das pessoas falarem nas tuas costas. Ai, coitada, ela é velha, ela tá jogando dinheiro fora, ela tá perdendo o tempo dela. Eu cheguei ao ponto de ouvir que eu estava comprando um filho, né? Então foi muito pesado, muito pesado. E ela era a pessoa que me ajudava a segurar isso. Por mais que o Luiz sempre estivesse do meu lado, como ele não é mulher, a visão dele é de homem, né, de pai, ele não tinha noção da dor que isso causava, do quanto isso pesava, né. Então eu perdi esse esteio, esse apoio, que era o único que eu tinha. Quando eu cheguei pro Luiz e disse, quero ser mãe, eu quero ter uma família, eu preciso disso, a primeira coisa que a gente fez, isso até partiu dele, né, de vamos procurar uma clínica. Porque ele tinha medo daquela questão de, por ter idade avançada, se engravidasse naturalmente, a possibilidade de uma doença, alguma coisa. E como os dois tinham idade avançada, ele disse, não, vamos procurar uma clínica, vamos fazer da melhor maneira possível, então. Então a gente partiu direto para uma clínica. Nós tentamos primeiro com os meus óvulos, né? Estimulava, fertilizava, só que eles não vingavam. Né? Em função da idade avançada, os óvulos não eram viáveis, eram velhos, né? E o que aconteceu? Chegou uma hora que eu tive que decidir, por opção, por sugestão do doutor. Ele disse, olha, a gente pode continuar tentando, mas eu não sei quando vai acontecer. Mas existe esse caminho que era o da ovodoação. Assim,
sem frescura, Karina. Eu não pensei, eu não questionei, eu só aceitei. Porque eu queria ser mãe. E ponto. Né? O óvulo é uma célula. Eu, como biomédica, né, mais do que ninguém, consigo entender que é um pedacinho de tecido. É como se eu estivesse doando meu sangue para ti. Por que eu dizer não para a ovo doação? Não é meu filho por quê? Né? Ele foi gerado dentro de mim. Ele recebeu o meu oxigênio, o meu sangue que pode não ter o DNA, mas foi o meu sangue é o meu sangue que está nas veias dele. Ele é meu filho, fui eu que gerei. Então assim, em nenhum momento eu titubeei, em nenhum momento eu pensei. Quando ele disse, vamos fazer, eu só disse, vamos. Vamos, é só isso. Eu quero o meu filho, eu quero a minha família, eu quero gerar. Qual foi o momento entre a frustração e a esperança que você avalia que marcou muito a jornada? Foi quando eu tive a perda gestacional. Por mais que perder a minha mãe foi um baque que até hoje pesa muito, mas foi quando eu tive a perda gestacional. Porque aquele nenenzinho já estava aqui dentro. E a gente faz planos. A partir do positivo, a gente faz planos, a gente imagina. É como se ele já estivesse no colo da gente. E de repente ele foi embora. Ali eu fui de 0 a 100. Eu caí de uma maneira que eu achei que eu não ia levantar mais. Né? Quando eu senti que ele estava saindo de dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu disse, não, eu não posso fazer isso. Eu não sei de onde eu vou tirar força, eu não sei como eu vou fazer, mas foi um momento de, acho que testar a fé. Foi ali que Deus testou a minha fé, que eu testei a minha fé. E mesmo diante da pior dor, uma das piores dores, que foi sentir o meu filho saindo de dentro de mim, indo embora, tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu desejei estava indo embora, era onde eu precisava ter mais fé. E ali foi um dos momentos mais decisivos. O primeiro, com certeza, foi, né, decidir ter um filho, e depois foi decidir buscar ele de novo. Porque eu tinha e perdi, e aí eu tinha que buscar ele de novo. De alguma forma. Foi essa fé que moveu, então? Totalmente. Totalmente. Eu creio muito. Né? Eu creio muito. E uma das coisas que eu aprendi nesse caminhar de fé é a entregar. Entregar o que a gente quer, entregar o que a gente deseja. E isso é uma das coisas, uma das provas mais difíceis de fé. Porque fé é a gente acreditar no que a gente não vê. E eu acreditava num filho que eu não estava vendo. A gente acredita num Deus que a gente não vê. O primeiro medo que eu tinha, assim, que eu não queria nem pensar naquilo, era de desistir. Eu tinha medo de desistir. Porque eu tinha uma coisa tão forte que falava comigo para não desistir, e eu tinha medo de algum momento ir contra tudo aquilo que eu estava sentindo, dizer não, eu não quero mais, porque eu estou cansada. Porque a partir do momento que eu decidi ter um filho, não era mais só sobre mim. Se eu decidisse que eu não queria mais, eu ia deixar que o egoísmo tomasse conta. Porque eu estava decidindo também sobre a vida de outra pessoa que era um filho. Né? E eu me sentiria não dando a chance para essa criança vir ao mundo, para essa criança estar comigo. Acho que o segundo medo ele se concretizou, Karina, que foi perder minha mãe no meio do caminho, porque hoje o Davi vai fazer 3 anos de idade e até hoje eu ainda pego o telefone, alguma gracinha que ele faz, e eu penso, eu vou ligar para ela, vou mostrar para a avó. Então, esse medo se concretizou, entendeu?
E eu tenho que lidar com isso até hoje. De ainda ter aquele impulso de pegar o telefone e mostrar para a avó dele, porque assim, ela desejava esse neto tanto quanto eu desejava esse filho. Deve ter sido muito difícil. Nossa, eu não consigo até hoje descrever. E eu não sei se um dia eu vou conseguir dizer o que é esse sentimento, dizer assim, vamos na casa da avó, vamos comer o feijão da avó, vamos, sabe? Ou então, mãe, olha aqui, mãe, me ajuda, porque eu não tive isso. Né, cara? Tu já teve algum medo de não conseguir? Nunca. Tinha certeza que tu ia ter um filho? Eu tinha. Eu não sabia quando e eu não sabia como. Mas eu ia ter, não interessasse como. Então, de coração, eu nunca tive esse medo. Porque era uma decisão e ponto final. Então, a transferência foi completamente diferente do que tudo que tinha acontecido. Ela foi muito mais tranquila, ela foi muito acolhedora. O Dr. Fábio é uma pessoa abençoada, ele é sem explicação. Sem explicação. Pela calma que ele passa, pela tranquilidade que ele passa, sabe? Foi acolhedor, foi num quarto, ele trouxe o embrião numa incubadora, sabe? Aquilo ali, aquele cenário todo, aquilo ali enche a gente. E fiz a transferência na tarde, eu fiquei sentada, assim, horas, né? Eu fiquei na salinha de recepção e ele dizia, vai caminhar, vai aproveitar a tua viagem. E eu levei um tempo para sair de dentro da clínica, né? Saímos dali, fomos comer um bolinho, tudo. E aquela noite foi... óbvio, tem algumas pessoas que não creem nisso, mas enfim. Eu sonhei com ele, eu sonhei com o Davi, exatamente como ele é hoje. Eu estava sentada em algum lugar que eu não lembro qual é, e aquela criança me abraçou por trás, era o meu ombro direito, e ele olhava para mim e sorria. Quando eu acordei, eu só pensei, eu estou grávida e é de um menino. E dali foi só 11 dias depois se concretizou a gravidez. E é estranho, mas a gente tem essa certeza, né? E foi algo surreal, assim, que aconteceu. Era um sonho muito claro, muito claro. Era o rosto do Davi sorrindo para mim naquela noite. Você já sabia que eu já sabia. Foi surpresa para os outros? Foi surpresa para os outros. Eu já sabia que estava grávida e sabia que era um menino. Tanto que quando foi para fazer a sexagem fetal, eu pedi para mandar direto pro Luiz. Porque eu já sabia. Então eu pedi para que o exame fosse mandado direto para ele, para que ele soubesse primeiro, porque eu já sabia que era um menino. Eu não tinha dúvida, não tinha nada, foi real o que aconteceu. Vivia. E essa gestação aos 43 anos de idade, ela foi tranquila? Ela era de risco, né? Era de alto risco, né? Pela idade materna e por ser uma fertilização, ela é de alto risco, independente da idade, mas ela é. Mas foi o momento mais tranquilo que eu vivi na minha vida. Eu não tinha enjoos, eu não tinha nem desejo, eu achava estranho, porque eu não tinha desejos, mas eu me senti super bem, eu me senti super disposta. Eu trabalhei até o dia de ganhar ele, né? E eu não tinha nada. E foi tão bom, eu amava tanto aquela barriga, eu amava tanto, era tanto amor por aquilo. Eu acho que o Davi hoje é muito apegado, porque eu andei 8 meses, porque ele nasceu de 8 meses, abraçada na minha barriga. Sabe aquela coisa que as mães, né, a maioria das... Eu pegava na mão dos outros e assim, faz um carinho nele. Pode tocar, faz um carinho nele. Eu queria que as pessoas tocassem, eu queria que as pessoas vissem a minha barriga.
E foi tudo muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu, né, apesar da idade avançada, apesar de ser uma fertilização, eu não tive absolutamente nada a não ser felicidade. E ficaria grávida 1 ano se eu não quisesse tanto ele no braço. O que mudou em mim? Tudo. Não existe, não tem, é clichê, mas isso é muito verdade. Como pessoa, eu não sou mais aquela de antes de engravidar e de antes de decidir ser mãe. De uma pessoa egoísta, hoje eu não penso mais em mim. Não tem como eu pensar em mim. Hoje qualquer movimento que eu faça é por ele. Isso não quer dizer deixar a minha vida para viver a dele. Não. Mas sim em função dele. É uma vida que eu trouxe ao mundo, é um ser humano que depende de mim. Então hoje não é sobre mim. Eu voltei a trabalhar, continuo exercendo a minha função, amo o que eu faço, né? Não saberia viver sem trabalhar e fazer o que eu faço. Mas não é mais sobre mim. É sobre um ser humano que eu trouxe ao mundo. É sobre o filho que eu tanto desejei. Então, hoje, a questão de vou fazer o que... Não. O egoísmo é a primeira coisa que a gente deixa de mão. Porque a gente não pensa mais sobre nós, sobre marido, sobre irmão. Não. Né? O senso de responsabilidade, o senso de segurança, de ser exemplo. A gente precisa se tornar um ser humano melhor. O que eu percebo, né? O Davi hoje, com a idade que ele está, ele não faz o que eu digo, ele repete o que eu faço. Então eu tenho obrigação de ser um ser humano melhor. E ele me tornou um ser humano melhor. Mais calmo, mais paciente, mais resiliente, tudo. Porque ele vai seguir o meu exemplo. E ele não vai fazer o que eu estou dizendo. Eu sei que é fácil falar, mas eu queria dizer para as pessoas que estão tentando que eu estou falando o que eu vivi. Então não é só falar. Tenham fé. Mais uma vez eu vou tocar na fé, porque definição de fé é acreditar no que a gente não vê. Eu desejei um filho que eu não via, assim como as pessoas que estão tentando também estão desejando um filho que elas não estão vendo. Mas elas precisam sentir com o coração. Eu quero que o Davi conheça e lembre da história dele da melhor maneira possível. E eu quero que o Davi conheça, lembre e fale da história dele. Porque eu quero que ele tenha o mesmo orgulho que eu e o pai dele temos. Né? A mesma alegria que eu e o pai dele temos. E eu já comecei a falar sobre isso para ele. Hoje, eu comecei primeiro a ensinar que ele cresceu dentro da barriga da mamãe. Num segundo momento, eu disse que foi o médico que botou ele dentro da barriga da mamãe e foi o Dr. Fábio, né? Foi o Dr. Fábio que botou ele dentro da barriga da mamãe. E eu quero que ele saiba e que ele possa passar isso para as outras pessoas, que ele só está aqui hoje por causa de um amor que transcende. Pelo desejo de olhar para essa carinha e lembrar que a gente fez diferença no mundo. Né? E é para isso que eu tenho preparado ele, para fazer diferença nesse mundo, para ser um homem gentil. Eu tenho preparado ele para isso, para contar essa história com orgulho. Do quanto a mãe dele desejou. Não que outras mães que tiveram seus filhos de maneira natural não tivessem desejado tanto, mas é um desejo diferente. É uma luta, é um sentimento diferente, de luta diferente. E eu quero passar isso para ele. O quanto ele foi amado muito antes de estar aqui. O quanto ele foi desejado muito antes de estar aqui. Né? O cuidado, o amor, a dedicação que a gente teve. E eu quero que ele saiba dessa história e que ele possa falar isso e que ele possa fazer diferença. Oi.
E que ele venha a fazer diferença no mundo. Por isso, de alguma forma. Fazer com que outras pessoas tenham esperança, fazer com que outras pessoas se sintam bem. Porque a prova tá aí, né? A prova tá aí. A mim cabe ter fé. A mim cabe entregar na mão dele e dizer, ele vai fazer. Quando? Eu não sei. Isso não diz respeito a mim. Isso diz respeito a ele. Se eu entreguei o meu sonho na mão dele, se eu entreguei o meu desejo na mão dele, eu sei que ele vai resolver. Não cabe a mim chegar lá, tá, e aí Deus, eu preciso que seja agora. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E quando a gente entende isso, elas acontecem. Aí é que o verdadeiro sentido da fé, né? Que a fé faz o verdadeiro sentido, que é o entregar de todo o coração. E é o que, assim, a grande mensagem, quando as pessoas me perguntam, como é que tu conseguiu? É porque eu entreguei de todo o meu coração. Eu acreditei de todo o meu coração. Porque desistir nunca fez parte. Nunca. Mas vai ser mãe com 50 anos, assim, qual é o problema? A gente ama menos porque tem 50 anos. Eu vou fazer 50 anos no ano que vem, eu vou amar menos o meu filho por isso? Eu vou ser menos mãe por isso? Eu vou ser menos mãe porque foi uma célula doada? É muito difícil para mim acreditar que as pessoas hoje em dia ainda me falem isso. Óbvio que tem pessoas que não sabem, mas eu não falo, não para me preservar. É para preservar o Davi da maldade das pessoas. Ele vai saber, eu já estou contando a história. Mas eu também vou ensinar ele a se defender quanto a essas pessoas que me atacaram também. Por isso que hoje a ideia é criar um homem forte. Para que um dia ele possa se defender disso. Se alguém vier dizer que ele é menos meu filho porque ele foi de uma célula doada. Eu quero que ele responda. Eu quero que ele fale para essas pessoas.